que agora vai. Vamos ver. Vamos ver se resolveu. Alô? Acho que agora vai. Ah, agora sim. Perfeitamente, deu certo. Simone, boa noite. Nishida, Carol, Ana Paula, Gladys, Clara, boa noite, amigos. Gratidão pela presença de vocês. Eu tive que mudar o celular, então por conta disso ele dá uma certa dificuldade de conexão aqui. Mas beleza. Gratidão pela presença de vocês, uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos nesse projeto de divulgação das mensagens do livro O Gigante Deitado, a Vida e a Obra de Jerônimo Mendonça, na leitura de Jane Martins Vilela. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Eu estava saindo agora há pouco, fui fazer uma palestra presencial no Centro Espírita José Fernando Ribeiro. Samuel, boa noite, seja bem-vindo, aqui de Araraquara, e nós falamos nada mais, nada menos de Jerônimo Mendonça. Regina, boa noite, querida, seja bem-vinda. Falamos de Jerônimo Mendonça, contamos casos e causos acontecidos com Jerônimo, que vocês já conhecem, mas muitos amigos que estavam lá presencialmente não conheciam, não tiveram oportunidade de saber da existência de Jerônimo. Então, foi uma oportunidade muito boa de levarmos, licença, um pouco da história de Jerônimo para outras pessoas, tá bom? Então, vou mandar aviãozinhos, acho que pelo meu perfil particular aqui, vamos ver se vira. Aqui é mais fácil, porque aqui eu não perco os comentários de vocês. Vendo aqui a Daniele, deixa eu dar um recado a vocês. Nesta semana nós vamos ter uma inversão de pauta, tá? Nós vamos ter a nossa querida Daniele virá na quinta-feira às 22 horas, excepcionalmente, tá? A Daniele virá na quinta-feira, enquanto que a Flavinha virá na sexta-feira. Aldenice, boa noite, seja bem-vinda. Então, Flavinha vem para sexta-feira esta semana, enquanto que a Daniele virá na quinta-feira, excepcionalmente esta semana, ok? Deixa eu acabar de mandar aqui os aviõezinhos e para que a gente consiga dar sequência aqui à nossa live, né? Vamos aqui, tarará. Aqui é mais fácil, né? Aqui fica mais fácil, com outro celular na mão fica mais fácil. Mas tudo bem, vamos em frente. Bom, tá bom, né? Tá bom. Vocês mandam depois também para mim, por gentileza. Tá bom? Vocês, por gentileza. Isa Lima, boa noite, seja bem-vinda. Ari, boa noite. Valéria, boa noite, amigos. Sejam muito bem-vindos. Débora, boa noite, querida. Então, vocês vão fazendo essa gentileza para mim, porque agora eu fico meio que perdido sem o meu recurso da tecnologia aqui, que eu via os comentários, então eu acompanhava os comentários por aqui. Com outro celular fica difícil porque nem todas as pessoas que nos acompanham estão aqui no meu perfil particular. Então fica um pouco meio difícil, mas vamos em frente, né? Vamos em frente. Hoje nós vamos falar de um assunto que nos toca profundamente, uma mensagem interessante. Está lá no... Ei, meu Deus do céu, não posso fixar esse comentário. Esse comentário se assemelha a outros que foram denunciados. Oh, Jesus do céu, então eu não posso falar. Vamos lá, vamos editar então. Vai ser outro nome, então vamos colocar um outro nome, vai. Oh, meu Deus do céu, não pode ser esse, então nós vamos fixar um. O Will chegou aí, boa noite, Will, seja bem-vindo. Não posso falar desse tema, olha só umas coisas, o criminoso, né? Eu falei o nome, não, mas vamos falar alguma outra. Como que nós vamos colocar o título, então? Se eu não posso colocar o título como comentário, olha só aqui. O ser errante, vai?
Acho que assim não vai ter problema, tá? Então vamos lá. Não é o ser errante, tá? Vamos fixar como... Que coisa, né? Instagram com as suas coisas estranhas. Bom, o ser errante, leia-se o criminoso, tá? Infelizmente, são os recursos da tecnologia que nos impedem, às vezes, de fazer algumas colocações, né? Que a mensagem intitula-se o criminoso. Tá aqui, não vou... Tá aqui, eu falo para vocês, ó, o criminoso, tá? Mas nós vamos colocar como o ser errante, aquele ser que errou, não no aspecto da erraticidade, tá bom? Fazer o quê? Fazer o quê? Se o Instagram assim não permite, por sinal, amigos, eu até estava conversando com o Carlos, as pessoas colocam caracteres nas palavras, entendi. Fazer o quê, né? Mas vamos em frente. Vai o ser errante, que a gente entende, tá? O nome da mensagem original é o criminoso, mas para nós aqui vai ser o ser errante. Mas lá em cima está o criminoso, lá no mexeiro. Só aqui no comentário fixado que ficou assim. Bom, deixa eu até falar uma outra coisa para vocês. Tive algumas lives que nós fizemos, talvez com alguma música, de fundo musical, que foi colocado, alguma coisa assim, e por alguma questão que a gente desconhece, houve aquela questão do algoritmo, esta música tem direitos autorais, mesmo que seja aquela música de fundo bem leve, né? Então, decidimos, a partir de agora, não vamos fazer mais, colocar fundo musical enquanto estamos fazendo a live. Somente ao final vamos colocar a música da Ave Maria, que é de domínio público, então a gente tem certeza que não deve dar problema. Então, nós não vamos ter a musiquinha tocando, aquela musiquinha suave, para não ter problemas. Então, melhor a nossa voz sem fundo musical e só vamos usar a música da Ave Maria ao final, no momento da prece. Tudo bem? Então, para aqueles que estão chegando agora, o ser errante significa, na verdade, o criminoso, tá bom? Como estava dizendo, estávamos fazendo uma palestra presencial no Centro Espírita José Fernando Ribeiro, aqui de Araraquara, e falamos nada mais, nada menos de que o gigante deitado, ou seja, a vida e a obra de Jerônimo Mendonça, né? Foi esse tema que nós colocamos lá, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. E amanhã, às 20 horas, também teremos uma outra palestra presencial no centro, na Casa Espírita, Morada de Luz, Jerônimo Mendonça. E aí nós vamos falar de novos casos de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Gleison, boa noite, querido, seja bem-vindo. Essas duas palestras que nós fizemos, elas não são transmitidas, mas nada do que vocês já conhecem, tudo aquilo que nós já falamos. Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Amigos, vocês estão acenando para o meu perfil particular e eu aceno para vocês aqui ao vivo e a cores, tá bom? Fica difícil para eu reacenar para vocês estando aqui, tá bom? E lá nós comentamos vários e diversos casos e eu lembrei uma situação muito peculiar que... Olá, Elaine, boa noite, querida, seja bem-vinda. Uma situação muito peculiar que nós fizemos a palestra nesse centro, na qual tivemos a oportunidade de ir pela primeira vez em 14 de julho de 1986, acompanhando Jerônimo Mendonça. Babi, nossa querida amiga, boa noite, seja bem-vinda. Babi, logo, em julho, salvo engano, deve retornar com seu projeto de divulgação da mensagem do Evangelho. E então, nós estávamos vendo, por conta de um livro que Jerônimo autografou, obviamente editou, mas fez autógrafo, e alguém escreveu por ele, né? E por conta disso, ele fez essa dedicatória e eu lembro que era nesse dia que eu fui lá nesta casa espírita. Então fiz esse comentário aos amigos lá do Centro Espírita José Fernando Ribeiro. Babi, saudade das lives, nós estamos com saudades de você, dos seus corações, do seu jeito alegre e descontraído de ser, né? Mas logo você está de volta e, se Deus quiser, repleta de energia e de muita luz. Amigos, retomando os avisos,
Se alguém puder fazer o comentário depois, marcando, né, os perfis, a Flavinha vai trocar esta semana de horário com a Daniele. A Daniele vai estar viajando na sexta-feira, então conversou com a Flavinha, elas vão trocar. A Daniele vem para quinta-feira, excepcionalmente esta semana, enquanto que a Flavinha vai para sexta-feira. Tá bom? Vai, Babi, bons sonhos para você. Jesus te abençoe. Então, se vocês puderem marcar aí, um de vocês tá bom, só para marcar, deixar registrado, né? Na quinta-feira vem a Daniele, às 22 horas, e na sexta-feira a Flavinha, amiga espírita, virá para fazer a live. Só marcar que quem já nos acompanha já sabe, é só haver essa inversão nesse dia, tá bom? Nesta semana apenas. Bom, vamos lá. A Cláudia chegou aí, um beijo para você, um beijo para o Everton, para a Mari. E vamos ver essa história aqui muito tocante, intitulada O Criminoso. Uma vez, um cidadão chegou de Goiás, começou a conversar com o Jerônimo. Mais tarde, Dona Terezinha chegou para o culto do Evangelho, que era realizado sempre na casa de Jerônimo Mendonça. Após a prece, aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, a página para o momento ao acaso foi caridade para com os criminosos. Conversaram, comentaram a passagem, seguiram para o centro Ceareiros de Jesus, que ficava no caso, né? Na frente da casa do Jerônimo, do outro lado da rua, para a reunião pública da noite. Aberto o Evangelho ao acaso, novamente a página Caridade com os criminosos. No dia seguinte, Dona Terezinha comentou com o Jerônimo: que coisa esquisita! Ontem caiu caridade para com os criminosos no seu culto e no centro. Ele respondeu: mestra, a senhora se lembra daquele senhor que estava aqui ontem, advogado daquela cidade de Goiás? Claro, pois é. Antes da senhora chegar, ele estava desabafando, falando que havia matado a amante da esposa e que agora não sabia como fazer para remediar a situação. O que você respondeu, Jerônimo? Eu falei o seguinte: você tirou a vida de alguém. Tente reconstruir a vida dos outros. Devolva a saúde, o alimento, devolva o conforto àqueles que nada têm. A lei é de débito e haver. Vamos contrabalancear. Você gastou demais? Então coloque no lugar alguma coisa. O karma pode ser amenizado, e por esse motivo a página, mestra. Devemos ter caridade, porque no ímpeto ele cometeu o assassinato. Há muitos assim, agem no impulso irreflexivo, sem pensar. Depois sofrem a consciência culpada, o remorso. Nessa época em que se fala tanto da pena de morte para com o criminoso, lembramos das palavras de Elizabeth de França em O Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem intitulada: deveis a esse que vos falo socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer a um criminoso, a um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que lhe se inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que lhe deve ainda permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo, como o melhor entre os homens.
Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Saudar a Leila que chegou e o nosso querido Lourenço, grandioso trabalhador da doutrina espírita, seara do Mestre Jesus, que faz sempre um trabalho magnífico de acolhimento espiritual, live de radiação, ora nos dias ímpares, ora nos dias pares. Nosso querido amigo, seja bem-vindo. Jucimara, boa noite. Estaremos contigo amanhã, às 20 horas, na Morada de Luz, Jerônimo Mendonça, para a palestra sobre o nosso querido Jerônimo Mendonça. Perfeito? O nosso querido Ari, às vezes tem algum problema, já expliquei. Quando a live trava, sai e entra novamente. Tá? Eu tenho acompanhado, estou aqui fazendo um feedback, olha só aqui, olha eu aqui no outro celular, fazendo o acompanhamento para a gente ver se está tudo funcionando. No começo a live estava sem áudio, mas depois acertamos o microfone, voltou a funcionar. Bom, amigos, que podemos falar desta mensagem, né? O que a gente pode falar desta mensagem? Uma vez foi perguntado para o Chico Xavier o que era um criminoso. E o Chico respondeu com muita propriedade: qualquer um de nós que foi descoberto. Tanto, vejam que coisa interessante, uma vez fazendo uma visita, salvo engano, ao Carandiru, em São Paulo, aquele presídio famoso, que hoje está desativado, né? Desativou-se. E numa das visitas, o Chico queria visitar aqueles detentos que estavam numa situação de cumprir penas por crimes horrendos, né? E o pessoal ficou muito preocupado, mas o Chico insistiu e foi levado lá até aquela cela daqueles irmãos. E quando ele conversava com o diretor do presídio, ele perguntou assim: quanto nós somos aqui? Quanto nós somos aqui? Então ele se incluía, porque o Chico, com toda o seu conhecimento, com todo o seu amor, sabia que aqueles irmãos que estavam lá cumprindo pena, poderia ser qualquer um de nós, que no momento de desatino, que no momento de desespero, perde a cabeça, entre aspas, né, e comete um crime. Então não dá para a gente julgar esses irmãos. Sabemos que são provas terríveis, porque eles passam, mas nós certamente, ao longo das existências que tivemos, pelas muitas e muitas existências, certamente já erramos e muito. E neste momento que acontece essa situação de coincidência, eu estava comentando até agora há pouco na live que o Carlos estava fazendo pelo Somos Espíritas, que eles estavam falando sobre a riqueza e aquela questão do não se pode servir a Deus e a Mamon no Evangelho segundo o Espiritismo, que caiu por sinal, por acaso, por coincidência, no nosso Evangelho no Lar de ontem. E não é a primeira vez que o culto do Evangelho no Lar que nós fazemos aos domingos acaba, muitas vezes, acontecendo essa similitude de acasos na live, no estudo que o Carlos está fazendo, né? E o que aconteceu? Era comum o Jerônimo fazer o culto do Evangelho no Lar todo dia. Ele não fazia uma vez por semana em sua casa. E o Centro Espírita Ceareiros de Jesus fica praticamente de frente à casa onde residia o Jerônimo. Terminado o culto, caiu caridade para com os criminosos. Atravessou-se, terminou, né? Como que eu diria? Terminou o culto do Evangelho, foram, né? Deixa eu ver aqui que o Gleison colocou, onde comentavam sobre essa passagem. Eu ouvi alguém dizer que se sentiu ofendido, porque disse que não era um criminoso. Daí fomos explicar com calma o sentido da palavra. Mari, boa noite, querida, seja bem-vinda. Gleison, você vê que até o comentário aqui no Instagram
foi denunciado esse termo criminoso, né? Por isso que eu coloquei aqui, fixei como ser errante, né? E o que eu diria assim para vocês, né? Quando atravessou, então, foram para a reunião da noite, abriu-se o Evangelho segundo o Espiritismo para a mensagem da noite e ao acaso. Ah, Luiz, você quer dizer então que eles pegaram o mesmo Evangelho e levaram da casa do Jerônimo, levaram para os ceareiros? Não, claro que não, né? Lá na casa do Jerônimo tinha o Evangelho e no ceareiro, certamente, toda casa espírita que se preza tem as obras básicas e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por conta disso, o que acontece? Teve essa situação, abriu-se o Evangelho novamente, caridade para os criminosos. E no dia seguinte, a mestra, a dona Terezinha, foi conversar com o Jerônimo. Nossa, o que aconteceu, Jerônimo? Você percebeu a coincidência, né? Que a gente diz que a coincidência não existe. Não existe o acaso. Tudo decorre de leis inexoráveis e imutáveis que nos regem o destino. O que aconteceu? O Jerônimo, então, comentou com a mestra. Dona Terezinha, professora de Jerônimo no primário, ele chamava carinhosamente de mestra. Ele falou, não, mestra, não foi acaso. Lembra daquele senhor que esteve conversando comigo, que estava conversando comigo antes da senhora chegar para o culto? Sim. Então, aquele senhor de Goiás, é advogado, ele estava me confidenciando que, num ato de desatino, ele acabou assassinando o amante de sua esposa. E vejam que a gente já vê pelos noticiários quantos crimes horrendos acabam acontecendo. A pessoa, às vezes, assassina o amante, a esposa e se dá fim à vida, cria uma situação nebulosa que somente séculos e séculos de reencarnações e reencarnações esses espíritos irão conseguir se reerguer, se reequilibrar. Então, cuidado, né? Vigilância e oração sempre. E perguntado, ele não sabia como fazer, né? Porque o remorso, gente, não adianta, né? Você fala assim, às vezes as pessoas falam, nossa, a pessoa cometeu o crime perfeito. Não existe crime perfeito, né? O remorso, muitas vezes, faz com que a pessoa venha a fazer uma confissão, se entregar, porque aquilo pesa muito, né? A consciência realmente cobra-nos muito quando a gente faz alguma situação que a gente considera que não é correta. E cometer um assassinato, não estamos na condição de julgar quem quer que seja, porque como o Chico falou, né, qualquer um que fosse criminoso, nada mais, nada menos que qualquer um que foi descoberto. Então nós não estamos na condição de julgar. E Jerônimo, quantas e quantas vezes não fazia visitas à cadeia pública de Ituiutaba, levando um consolo, levando o evangelho àqueles irmãos que estavam cumprindo pena. E ele colocava várias vezes na situação desses irmãos que ele sentia um prisioneiro dentro do seu corpo. Por conta de erros cometidos em encarnações anteriores, ele estava prisioneiro de um corpo, né? Um corpo preso. E aqueles irmãos que haviam cometido crimes também estavam presos numa cela. Situações, né, paradoxais, tão interessante essa análise dessas situações. E nós, certamente, não estamos na condição de julgar quem quer que seja. Não estamos na condição, nós temos que entender que aquele irmão que errou, como o Lourenço está dizendo, somos criminoso na concorrência nossa e no outro também. Lourenço, a gente fala assim, nós estamos todos no mesmo patamar. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas a gente está tudo na condição. E esses irmãos, certamente, estão num processo de aprendizagem. Ninguém erra deliberadamente. Pode ser que tenha algum espírito ainda numa condição inferior muito grande. Não estamos aqui também fazendo tábula rasa, nivelando algum ser extremamente caridoso, independente de religião, tá? Para uma situação de uma pessoa que comete um crime. Nós não sabemos em que situação podemos nos deparar no futuro. Ah, dessa água nunca beberei. Será? Você pode beber dessa água e de muito mais.
Então não vamos julgar quem quer que seja. Se Jesus não julgou, né? Quem somos nós para julgar quem quer que seja? E aí nessa situação, a mestra, Dona Teresinha, perguntou a ele: e qual o conselho que você deu, Jerônimo? Ele falou que funciona na questão da contabilidade divina, crédito e débito. Se ele cometeu algo, se ele tirou a vida de alguém, que ele cuidasse da vida de outras pessoas, desse conforto, desse consolo. E eu me lembro de um processo muito interessante, quando as pessoas falam assim, olho por olho, dente por dente, que estaria lá na Bíblia, né? Então, pela conceituação, uma pessoa que, de certa forma, vamos pensar, tivesse deliberadamente cegado uma outra em vidas anteriores, o que poderia acontecer? Fala assim, então ele vai vir cego nesta encarnação? Não necessariamente. Não existe essa matemática divina que eu falo para vocês dentro desse preceito da doutrina espírita. Não é assim que funciona. Aquela pessoa que tirou a vista, né, cegou um outro em encarnações anteriores, ele não precisa passar pela mesma prova. Ele pode sim vir como um cirurgião, recuperando, restabelecendo a visão de tantos outros. Tantas e tantas pessoas que às vezes estão necessitadas, né, da cura da visão, de uma cirurgia, de uma catarata ou de um problema mais sério, que aquele médico vem e restaura a visão. Então não precisa necessariamente aplicarmos a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então não é assim que funciona. Então Jerônimo deu àquele senhor que veio fazer uma confissão a ele. Imagine a angústia, a dor, o sofrimento que ele trazia. Ainda que ele tivesse cumprido pena. Não estamos aqui na condição de saber o que aconteceu com ele. Né? Vamos ver o que o Lourenço está falando aqui, que aqui deu uma travada aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Exatamente, irmão. Passei por um processo com meu filho, dependente químico, por vários anos. Quando conseguir livrá-lo, fui informado que foi um resgate por eu ter feito o mesmo com os outros. Lourenço, né? A gente nunca se sabe, né? São situações que a gente se depara na nossa vida e a gente não consegue compreender, né? O Ari está dando parabéns pelas lives que o Lourenço faz. Amigos, @Oliveira Marcos Lourenço da Costa, né? Acho que faz lives sempre dias pares e dias ímpares, alternados nos meses, às 17h30. Faz um trabalho magnífico na prevenção do suicídio, tá? Parabéns ao Lourenço, que é um querido amigo do coração. Então vejam, quando acontece alguma situação, quantos de nós já não erramos ao longo desta encarnação e ao longo de outras? Mas o que nós podemos e devemos fazer? Não dá para a gente chorar no leite derramado. Nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Mas como Chico dizia, qualquer um de nós pode começar agora, fazer um novo fim. Depende de nós. Depende de nós. E quando a gente faz um trabalho de iluminação, né, como o Luan está dizendo, somos instrumento e a luz da nossa escuridão. Nós acendemos uma luz, nós somos o primeiro a nos iluminar. A chama que a gente ilumina alguém, somos os primeiros a receber o melhor benefício. Então aqui, quando a gente faz essas lives, elas resultam, sem sombra de dúvida, eu falo para vocês, em benefício muito maior para todos nós. Os maiores beneficiados somos nós, que aqui nos encontramos, nesse bate-papo, nessa interação tão gratificante, tão maravilhosa, nessa energia que flui de coração para coração. Não teria sentido, poderíamos até fazer uma live, vamos pensar, que não tivesse ninguém entrado na live. Mas certamente, o que a gente pode dizer?
A espiritualidade está ao nosso lado, certamente trazendo às vezes algum irmãozinho necessitado de ouvir a mensagem do Evangelho. Como a Mari está dizendo, somos todos um pontinho de luz. E de pontinho em pontinho conseguimos iluminar aos caminhos, né? Mas vejam, já falei várias vezes para vocês. Uma vez, o Uriel, nós fizemos a live outro dia. O Uriel esteve fazendo uma live com o Vitor. Olá, Monique, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. E estava fazendo uma live com o Vitor, meu filho, e o Uriel comentou assim, o Uriel tem bastante seguidores, tem mais de 10 mil seguidores. Faz um trabalho magnífico também de divulgação lá em Patos de Minas. E ele falou assim, que se o dia que ele estiver fazendo uma live tiver uma única pessoa, e aquilo que ele falar servir para aquela pessoa, então já teria valido a pena. Então isso é fundamental, importantíssimo. Você não tem que pensar se eu vou ter 10 mil seguidores, se eu tenho um seguidor, não importa. Quem tem que ser seguidor, como eu sempre falo para vocês, é Jesus. Nós somos apenas instrumentos. Nós não temos que brilhar, nós temos que ser instrumento para levar a luz do Evangelho de Jesus. Quem tem que ter seguidor é Jesus. Quem tem que aparecer é o Evangelho. Nós somos instrumentos. Se eu não estiver aqui fazendo a live, outros virão para fazer. Como graças a Deus, como Flavinha está vindo, né, veio para as 10 horas, a Daniele veio também, a Monique que faz esse trabalho maravilhoso, o Lourenço também. Quantos e quantos de vocês, o próprio Gleison, no seu projeto lá que ele faz de divulgação. E quantos de vocês também que podem vir fazer. Basta ter um pouquinho, que eu nem falo para vocês, de cara de pau. Estudo, boa vontade, amor no coração e cara de pau para vir aqui. Não precisa ter vergonha, né? Nós não estamos querendo aparecer, nós não estamos querendo 5 minutos de fama e de glória. A glória é do Mestre, nós somos só instrumentos. Então aqui, nesta mensagem, né, que a gente colocou aqui como ser errante, na verdade é o criminoso, esse irmão foi tocado de arrependimento. Imagine, né, como difícil é, né? A Elaine também faz, desculpa, passou batido. A Elaine também faz live sempre, né? Já pensei muito sobre isso, às vezes estou sozinha na live, vou entrando aos poucos, 5 ou 6 pessoas. Não, Elaine, não para, tá? Eu vou falar para você. Elaine, é assim, começar um trabalho é fácil, continuar o trabalho é difícil, mas concluir é sacrificar-se, nas palavras de Emmanuel. Tá, Elaine? Não para, não. Não se preocupe com quantas pessoas, tá? Olha, exatamente, uma amiga disse que ela levava a luz para essas poucas pessoas. Ó, não para, não, tá? Mesmo porque se a pessoa não assiste a live naquela hora, ela vai assistir depois. E a gente nunca sabe, num determinado momento, quando alguém pode estar precisando de uma palavra que você falou. Aquela palavra, aquela frase que você disse é fundamental para que uma pessoa seja tocada. Quantas vezes aqui nós já comentamos que uma pessoa estava pensando em dar fim à vida, né? Tinha feito toda a preparação, quando um determinado momento, o que aconteceu? Ela ligou a televisão. Deixa eu ver as últimas notícias desse mundo cruel. E quando ela liga a televisão, estava passando o Jerônimo Mendonça estava dando uma entrevista e falando para ele que a alegria para ele seria poder virar de costa. Quando ela viu a situação que se encontrava Jerônimo, na situação dela, ela desistiu daquele ato translocado. Então, às vezes, uma palavra, uma mensagem simples que às vezes a gente recebe na casa espírita, pode fazer a diferença daquilo que a gente precisa. E neste caso, o conselho de Jerônimo foi para que ele fizesse, né, reparasse o seu erro fazendo bem às outras pessoas. A Débora disse, amanhã será sem dúvida um belo dia para trabalhar, servir, renovar e aprender. Exatamente.
Exatamente, deixa eu ver se eu consigo ver. A MF Fraternidade entrou também, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo ver o recado. O Gleison falou, né? Como dizia Chico Xavier, qualquer tiquinho de palavras para levarmos já seremos úteis. Opa, peraí, quase que eu removo o comentário do Gleison aí. Mas isso que é importante. Isso é importante. E o acolhimento. O Jerônimo certamente não condenou, nem tinha condição de querer condenar quem fosse sabendo das suas transgressões de vidas passadas. Então, naquele momento, ele acolheu aquele senhor que trazia o coração aflito por ter cometido um crime e certamente estava arrependido. O arrependimento é o primeiro momento, mas a dor pesa na consciência. E aí ele ia fazer, o Jerônimo recomendou que ele fizesse trabalho de resgate, auxiliando vidas, dando alimento, conforto a muitos corações aflitos. Trabalhar no bem é a melhor forma da gente fazer a mensagem do Evangelho aos nossos corações, chegar, né? Ari, quando trava, às vezes é a nossa conexão de internet. Eu tenho acompanhado aqui e está funcionando normalmente, viu, Ari? Então, às vezes é a sua conexão que dá uma travada, já aconteceu comigo também. Deixa eu ver. Assistam o vídeo do Everton, dos amigos dele, quem puder. Quadrilha junina para crescer início da semana. Ah, Mari, que legal. Tá onde? Tá no Instagram dele? Hoje eu não tive tempo, foi uma correria. Ah, obrigado, ó. Já respondeu na sequência. Ó, marca o perfil do Everton aí para o pessoal seguir, Mari, por favor. Tá? Que hoje está difícil para eu conseguir fazer tudo mais, né? A Silvia está pedindo vibrações pela netinha. Deixa eu ver aqui. Da vizinha que se queimou com água quente. Se chama Cecília Oliveira Jussiane. Vamos marcar o nome dela aqui para as nossas vibrações, viu? E eu vi até uma postagem hoje sobre um óleo, viu? Um óleo essencial, viu? Dá uma pesquisada, viu? Silvia, dá uma pesquisada em óleos essenciais, troca uma ideia com a Jacira Brito, tá? Olha, perfeito. Gente, ó, a Elaine tá mandando uma dica, porque no dia 9 de julho, a Elaine é a próxima convidada do Refletindo com Amigos, tá? Dia 9 de julho, às 21 horas. Então, a ideia surgiu, então, não desanimar diante das situações. Vamos pensar no tema. O tema envolverá esse assunto, certo, Elaine? Concordo plenamente. As intuições não vêm por acaso, né? Vou anotar aqui depois. Desanimar. Depois a gente pensa o nome que a gente está. Estou anotando aqui, tá, gente? Perfeito, Elaine. Fechamos o assunto. Vai ser esse, tá? Ó, @Everton Luiz com Z Aguiar. Sigam o nosso querido Everton. Vejam que sorriso lindo e maravilhoso desse nosso querido amigo querido do coração. Ela tem 5 aninhos. Fala com a Jacira, sim, que talvez ela vai te recomendar um óleo. A pessoa... Eu não lembro o perfil que era, mas a pessoa até fez uma postagem de uma pessoa que tinha se queimado e acabou usando um óleo essencial, tá? Mas é muito bom. É isso aí, Elaine. Depois a gente fecha aí. E dia 9 de julho, então, a Elaine vai estar conosco no Refletindo com Amigos, às 21 horas. Nós vamos falar, então, sobre isso aí. Não desanimar diante das situações da vida. Mas aí a gente vai dar um título mais envolvente, né? Esse sorriso aí não tem preço. O Everton e o seu sorriso, que é uma bênção divina, né? Esse sorriso maravilhoso dele é o sorriso da alma, né? Não é, a gente fala assim, ele sorri com a alma, não sorri somente com os lábios, mas com a alma. Mas é isso aí. Então, gente, quando a gente se deparar com alguma situação, certamente já erramos muito, né?
quando a gente se deparar com alguma situação difícil, a gente pode, sem sombra de dúvida, tentar reparar o nosso erro daqui para frente, seguir em frente. Tocando em frente, como diz aquela música do Almir Sater, né? E o Renato Teixeira. Bom, vamos aqui, deixa eu ver, eu vou abrir agora aqui. Monique. A Monique foi a primeira, a estreante, né, desse projeto Refletindo com Amigos, um ano depois, né, Monique? Nossa, quando a gente foi fazer aquela live, fui verificar, fazia um ano que a gente tinha feito uma live junto, hein? E a Monique foi a que estreou esse projeto Refletindo com Amigos, foi, salvo engano, novembro do ano passado. Monique, mais pra frente a gente precisa fazer uma outra live novamente, né? E aí eu prometo que eu não conto seus segredos. Só eu, né, Monique? Aprontando com você. Eu criei uma situação inusitada com a Monique. Falei, não, nós vamos lá atrás, né? Na primeira live que eu fiz com a Monique, vamos descobrir os segredos da Monique. Não tinha segredo nenhum, né, Monique? Foi só um marketing criativo. Nós fizemos, a primeira live nossa foi em novembro de 2020. Novembro de 2020. E novembro de 2021 nós retornamos. Olha só, Monique, quanto tempo que a gente se conhece. Que coisa, hein, Monique? Que coisa legal. Descobrimos o segredo da Monique. Eu quero descobrir os segredos da Clara, viu? O Will tá doido para descobrir os segredos da Clara. E por falar nisso, Will e Clara, retomando aquela intuição, né? O João Carlos não está na live, mas eu já joguei esse desafio para o João Carlos, para fazer como ele está residindo em Uberaba, para ele fazer uma transmissão ao vivo da casa do Chico Xavier, né? Onde é realizado hoje o Grupo Espírita da Prece, e traz a Clara junto, para ele explicar para a Clara o que é cada cômodo lá da casa do Chico Xavier. E aí a gente divulga no oficial, tá bom? Deixa eu ver aqui que nós temos. Amanhã, então, eu tenho uma palestra presencial, tá? Amanhã é uma palestra presencial. Lá no Morada de Luz Jerônimo Mendonça. Todo mundo quer saber os segredos, né? Gente, segredos... A gente fala, né, que segredo... brincadeira, hein? Segredo a 2 só matando 3. Porque se você conta um segredo para uma pessoa, aí aquela pessoa tem um amigo muito íntimo que vai contar o teu segredo para ele. E aí já vai passando, né? Mas quem sabe, Clara, vem para as lives novamente. Clara, eu estou pensando, né, em abrir o espaço de terça-feira, né? Pensa bem aí, depois que terminarmos o Gigante Deitado, provavelmente eu venha fazer segunda e quarta o Respostas da Vida. Desculpa, Respostas da Vida, não, gente. Palavras para a Alma, da Ana Teresa Camasmi, tá? A minha vida também é um livro aberto, né, Clara? Também, só que não está à venda, né? Edição esgotada. Mas é isso aí, né? Faz parte. Bom, vamos então às nossas vibrações, agradecendo de início já a presença de cada um de vocês, né? Agradecendo a presença, convidando para estarem conosco amanhã às 22 horas. E amanhã nós vamos ter uma outra mensagem, o doente, tá? Se hoje foi o criminoso, amanhã é o doente, tá bom? Mais para frente nós vamos ter uma live sobre dupla também. Eu não sei se o Lourenço está na live ou não. Deixa eu só ver aqui se ele está na live. Deixa eu ver se ele está aqui ou não. Às vezes já saiu, né? Não, acho que o Lourenço não está na live. Mas na quarta-feira é um tema difícil, tá? Eu não domino esse assunto. É o suicida, tá? Então hoje nós tivemos o criminoso, amanhã o doente e na quarta-feira o suicida, tá? Eu vou tentar transmitir aqui, eu não vou entrar no mérito porque
É como a Sandra Fiore diz, ela estudou mais de 3 anos sobre suicídio para conseguir fazer uma palestra sobre o tema. Então é um tema difícil. Eu não me aventuro muito em temas difíceis, eu vou praticamente transmitir. Eu falo que 2 temas que eu não domino com muita propriedade é tanto o aborto como o suicídio. Tá? Não tenho preconceito de forma alguma, eu não domino completamente o assunto, então eu não me meto a falar de assunto que eu desconheço, eu não tenho profundidade. Vamos transmitir aqui porque nós estamos seguindo o roteiro desse livro Gigante Deitado, mas a gente tem que seguir realmente, e o tema é importante, gente, o suicídio, ele é importante porque eu falo o seguinte, então já estou dando até um spoiler no meu pensamento. Não sei exatamente o que o Jerônimo vai comentar aqui na quarta-feira, mas se fala muito no Setembro Amarelo, esquece-se dos outros meses do ano. Sobretudo no mês de dezembro, naquele período de festas, quando há tantos estão comemorando e tantos corações que ficam em aflição, sozinhos, abandonados. Então, a prevenção do suicídio não é apenas no mês de setembro, é todos os dias, todos os meses do ano. Essa é a minha opinião, tá bom? O Arif está recuperando da cirurgia de catarata. Então, gente, vamos agora às nossas vibrações. Eu vou colocar aqui a música. Opa, deixa eu desligar aqui, que senão não dá tilt aqui. Aqui está saindo o som. Vamos colocar a música da Ave Maria e fazer as nossas vibrações. Lembrando da menina Cecília Oliveira Jussiane, de 5 anos, que se queimou, para que a gente possa fazer vibrações por ela também. Já acabamos de abrir o texto, né, onde estão os nomes para vibrações. E agora eu convido a todos para, unidos num só pensamento, num só coração, elevarmos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, companheiro querido de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. Estamos aqui, Mestre, nesse momento, rogando as suas bênçãos para cada um de nós que se encontra nesta live, que já passou por ela ou que vai assistir depois, pedindo que abençoe a cada um de nós, os nossos entes queridos, nossos familiares, aquelas pessoas que trazemos em nossos pensamentos neste momento. Mentalize aquele ente querido necessitado de um socorro, de um lenitivo, de um acolhimento espiritual para suas dores físicas e morais, aquelas dores da alma que muitas vezes o remédio não cura, mas o amor certamente invade esses corações. Vamos vibrar por todas as pessoas cujos nomes estão abertos na tela, em especial pela Cecília Oliveira Jussiane, essa menina de 5 anos que se queimou, rogando ao Dr. Bezerra de Menezes e a Meimei que possa auxiliar na recuperação, que ela possa restabelecer-se da sua queimadura, que possa trazer paz, equilíbrio espiritual aos seus familiares nesse momento difícil. Vamos pedir pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, pelos desamparados da sorte, que perambulam pelos caminhos da vida, muitas vezes, os perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, e por aqueles irmãos que cumprem penas em prisões, aqueles irmãos que estão com remorsos por erros cometidos. Ampare-os, Mestre, ampare os criminosos, ampare aqueles irmãos que estão neste doloroso processo de resgate, que eles possam ser acudidos, receber todo o amparo necessário para reequilíbrio de suas almas.
reparando os erros, reparando as dores e sofrimentos. Cada um de nós, certamente, Mestre, traz um pedido muito particular a ser feito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E agradecidos que somos pela oportunidade de aqui estarmos, rogando à equipe médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique essas águas aqui colocadas, que elas recebam o remédio de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês, amigos queridos, pela gentil presença aqui em nossas lives, porque não é minha, é de todos nós. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!